Acompanhe com atenção, com reverência, que esta é a palavra, inclusive a palavra do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E assim está registrado. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: não lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes. Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesses que significa misericórdia quero, não holocaustos, não teríeis condenados inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Ó Deus, nós carecemos agora do Teu Espírito, Senhor. Nos ilumina, Pai, para que chegamos à compreensão salvadora da Tua palavra. No nome de Jesus. Amém. O entendimento da maior parte, irmãos, dos cristãos evangélicos, eu incluiria até mesmo de boa parte dos reformados, é que aqui Jesus Cristo estava abolindo o Shabat. Ele estava se livrando do sábado, libertando as pessoas do peso esmagador dessa instituição. O problema, queridos, é que essa é uma leitura muito simplista, equivocada da passagem, que vai de encontro, na verdade, com a importância que Cristo dá a essa instituição. Então, para a devida compreensão, nós precisamos lê-la dentro de um contexto mais amplo, levando em consideração o que acontece anteriormente, no final do capítulo 11. Há uma ligação, meus irmãos, entre Mateus 11, do 25 ao 30, e Mateus 12, do 1 em diante. Note que o evangelista inicia o texto dizendo por aquele tempo. Quando ele faz isso, ele está relacionando esta perícope com a anterior. E o que foi que Jesus disse antes? Antes, irmãos, ele fez uma promessa de descanso. Ele disse: se você vier a mim, você vai achar descanso para a sua alma. Você está cansado? Sobrecarregado? Vem a mim. No capítulo 12, logo na sequência, Jesus Cristo está restaurando o dia do descanso. Ele fez uma promessa de descanso no 11. Ele restaura o dia de descanso, ou purifica o dia de descanso da atitude pastora dos fariseus. Então o Redentor, meus irmãos, que traz descanso espiritual, ele está restabelecendo o Shabat como um sinal deste descanso. Só que além disso, a evidência presente nos evangelhos, ela é suficiente para nos convencer do contrário. Em seus 3 anos de ministério, irmãos, se você ler os evangelhos, você vai ver, Jesus discutiu com os judeus mais sobre o Shabat do que sobre qualquer outra questão. Em 6 ocasiões. Pense comigo, se o Shabat fosse um mandamento revogável, uma simples lei cerimonial, por que os escritores do evangelho deram tanta atenção a ele? Você se lembra de alguma lei cerimonial a qual Jesus tinha dado tanta atenção, procurando corrigir uma prática equivocada? Nisso chegamos à conclusão mais provável, como ouvimos nos sermões anteriores, é que Jesus está tratando de um mandamento perpétuo e obrigatório. Um dever moral. E mesmo que o Novo Testamento nunca repita o 4º mandamento, e uma leitura apressada e equivocada nos faça pensar que Jesus está revogando o Shabat. O que acontece na verdade, meus irmãos, é que Cristo restaura o Shabat, o propósito original de Deus. Ele restaura o Shabat como um dia de descanso espiritual, de deleite para o seu povo. E você me pergunta, pastor, com que autoridade ele o faz? Pois bem, pois ele é o Filho do Homem. O Filho do Homem é Senhor sobre o sábado. E este é o tema do sermão da noite de hoje, querido. Jesus é o Senhor do Shabat. Jesus é o Senhor do Shabat.
Qual é o tratamento, meus irmãos, que Cristo dá ao dia de descanso? Qual é a sua autoridade sobre este dia? E no seu embate com os fariseus, nós aprendemos 3 coisas muito importantes. A começar pela a corrupção do Shabat. Versos 1 e 2, eu quero chamar a sua atenção para a corrupção do Shabat. Volte mais uma vez seus olhos para o verso 1, quando Mateus registra: por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Então o texto narra, queridos, uma ocasião que Jesus e seus discípulos estão passando por um campo maduro, não se sabe de trigo ou de cevada, e o narrador faz questão de destacar que os seus discípulos estavam com fome. Algumas versões são ainda mais enfáticas, eles estavam famintos, estavam morrendo. E este pequeno grupo, lembre-se, um grupo pobre, necessitado e faminto, precisava se alimentar. E para as pessoas em condições de pobreza, a lei do Senhor em Deuteronômio faz uma provisão. Em Deuteronômio, capítulo 23, é dito, preste atenção, quando entrares na seara do teu próximo, no campo de um israelita, com as mãos arrancarás as espigas, porém na seara não meterás a foice. Isto é, meus irmãos, atente, o pobre poderia entrar no campo que pertencia a algum israelita e consumir o necessário para saciar sua fome. E foi justamente o que fizeram os discípulos em obediência à lei de Moisés. E o relato de Lucas é ainda mais específico quando ele diz, olhe para mim, os discípulos colhiam, comiam, debulhando as espigas com as suas mãos. Então tudo está perfeitamente de acordo com a lei de Deus. Só que aí os fariseus entram em cena. No verso de número 2, olha para o texto. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Você deve saber que os fariseus eram um dos partidos mais vigorosos dentro do judaísmo. E eles eram adversários declarados de Jesus Cristo. Diversas vezes nos evangelhos, os autores fazem questão de destacar que eles viviam à espreita de Jesus, procurando ocasião para acusá-lo e matá-lo legalmente. E aqui nós não sabemos de onde estes homens apareceram. Não sabemos, por exemplo, se seguiam a Cristo e os seus discípulos para reunir provas contra ele. O fato é que eles estavam lá na hora. Eles viram os discípulos apanhar espigas, esfregá-las entre os dedos, tirando a palha e comerem os grãos. E rapidamente eles confrontaram Jesus. E eles não acusaram, curioso, eles não o acusam de furto. Eles o acusam de violar o sábado. Só que, queridos, os discípulos não estavam quebrando nenhuma lei instituída por Moisés quanto ao sábado, mas tinham as tradições e as leis criadas pelos próprios judeus. Eu quero que você entenda, por favor, acompanhe a lei de raciocínio. O quarto mandamento diz assim, ó: não farás nenhum trabalho. Só que na visão dos rabinos judeus, essa expressão é muito vaga, ambígua. O que o Senhor quer dizer com trabalho? Então, para resolver esse problema, eles tiveram uma ideia genial. Os mestres se reuniram e disseram: vamos produzir regras, vamos escrever jurisprudências para interpretar e aplicar a lei de Moisés. De forma mais simples, eles criaram outras regras para cumprir as regras que Deus já havia dado, para tornar possível a obediência aos mandamentos de Deus. Essas regras, então, foram compiladas num documento chamado Mishnah. E na Mishnah continha 24 capítulos só dedicados ao Shabat. E nesses capítulos, uma lista de 39 atividades que não poderiam ser realizadas neste dia, queridos. Embora seja um documento que data do século II a.C., a partir da leitura dos evangelhos, nós sabemos que é nessa atmosfera que viviam os judeus do primeiro século, que é o tempo de Jesus Cristo. Só para vocês terem uma ideia, a Mishnah descrevia detalhadamente todos os tipos de trabalho que não poderiam ser feitos. Por exemplo, semear, arar, debulhar, tecer, fiar, costurar 2 peças, escrever 2 letras do alfabeto, muitas outras formas de trabalho.
Na literatura judaica, encontra-se permissão para matar um piolho no dia de sábado. Viu, crianças? Olha só. Podia matar um piolho. Sabe o piolho, o bichinho que fica no cachorrinho? O cachorrinho não, na verdade, é a pulga, né? O piolho às vezes fica no cabelo, né? Da coceira. Podia se matar, irmãos, no sábado, o piolho. Mas não podia se matar uma pulga. Porque a pulga era um predador. Pode se matar um piolho, mas não se podia matar uma pulga. Trabalhar no sábado era proibido. Se alguém costurasse um tecido, escrevesse só uma letra do alfabeto e não duas, ele ainda não estava trabalhando. Qual é o ponto que eu quero chegar? É que os fariseus enterraram o mandamento de Deus abaixo de suas leis. Eles sepultaram o quarto mandamento sob o peso esmagador de suas tradições, irmãos. E com o tempo pior, eles equipararam suas tradições aos mandamentos de Deus. De modo que quebrar as tradições dos anciãos era quebrar o quarto mandamento. Eles transformaram os dois na mesma coisa. Só que o que fica claro ao longo do texto, Jesus e os seus discípulos não quebraram a lei de Deus. Tudo o que ele fez e ensinou, meus irmãos, corresponde plenamente ao propósito de Deus para esse dia. Os fariseus, por outro lado, os escribas, corromperam seu significado, deturparam essa instituição com seu amontoado de regulamentos. Não por acaso, irmão, Jesus os condenou. Usando as palavras do profeta Isaías, ele disse: enviem-me agora, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Irmãos, há uma grande aplicação aqui, eu quero muito a sua atenção, por favor, entenda. Nós precisamos nos guardar quanto ao perigo do legalismo. Nós lemos os evangelhos e nossa primeira reação é reprovar esses homens. Só que não podemos nos esquecer que, a despeito de seus erros, existia muito zelo no coração deles. Muito zelo. O problema é que esse zelo levou eles à direção errada. A colocar suas tradições no mesmo nível, até mesmo acima das Escrituras. E me permite exortá-lo, eu chamo sua atenção, todos nós temos o potencial de nos tornarmos fariseus. Como? Quando o nosso excesso de zelo, meus irmãos, se degenera em um legalismo pesado. Quando o nosso zelo pela glória de Deus não é mais guiado pelas Escrituras, mas pelas minhas próprias percepções, pelas minhas regras. Deixa eu dar um exemplo para facilitar a compreensão. A questão da bebida alcoólica, por exemplo. Um crente zeloso, com boa intenção no coração, ele vai dizer: é pecado, não só a embriaguez, que é o que a Escritura condena. Ele vai dizer: é pecado consumir toda e qualquer bebida alcoólica. Ele tem zelo no coração, mas o zelo não é guiado pelas Escrituras. Da mesma forma, queridos, quanto ao vestuário, a Bíblia diz: modéstia, discrição, piedade. Não se assemelha a este mundo. Aí os homens inventam regras como: a mulher não pode usar calça, o homem não pode usar barba. Eu já ouvi até dizer: o cristão não pode jogar futebol, porque ele não é deste mundo. O que são essas coisas, queridos? São regras inventadas pelos homens. E eu prefiro pensar que essas regras foram criadas com a intenção de agradar a Deus. Porém, como o zelo é desprovido de entendimento, ele se degenera em um legalismo perverso e antibíblico. O que eu quero dizer é que o nosso desejo por obedecer a Deus, quando ele não é guiado pelas Escrituras, pode se corromper em farisaísmo. O teu zelo de obedecer e honrar o Senhor, se não for guiado pelas Escrituras, o nosso zelo se degenera em farisaísmo. E quando nos damos conta, meus irmãos, nós estamos colocando nossas tradições, nossas regras, nossas percepções pessoais, as leis que os homens criaram acima das Escrituras. Nós nos tornamos exatamente como os fariseus dessa passagem, que condenam aquilo que Deus não condena. E aí eu entro no dia do Senhor. Nós corremos o risco real, queridos irmãos, caso nos afastemos da Bíblia, de transformar este dia num peso. Foi o que aconteceu com parte dos puritanos do século XVII. Os puritanos, irmãos, que são grandes referenciais para nós de doutrina e piedade.
servem de exemplo também para nos alertar contra os excessos. Tem um livro excelente chamado Santos do Mundo, os puritanos como realmente eram. Um dos maiores pesquisadores do assunto do mundo, o Dr. Leland Ryken, ele dedica 10 assuntos enaltecendo a doutrina e a piedade puritana. Chega no capítulo 11, o capítulo intitulado Aprendendo de Exemplo Negativo. Algumas faltas puritanas. E dentre elas ele cita o moralismo excessivo em torno do dia do Senhor. Ele registra, por exemplo, que na Nova Inglaterra, 2 jovens namorados foram julgados por sentarem-se juntos no dia do Senhor, sob uma macieira. Uma mulher de nome Elizabeth Head foi multada por torcer e estender roupas. E um soldado inglês por umedecer um pedaço de chapéu velho para pôr em seu sapato com proteção para o seu pé. Meus irmãos, é claro que devemos nos conduzir com conveniência, com sabedoria em tudo o que fizermos, especialmente o que fazemos no dia do Senhor. Mas eu alerto você, preste atenção, tenha cuidado, tenhamos cuidado, eu me incluo, e não irmos além das Escrituras. Precisamos nos proteger contra o farisaísmo, irmãos. E o que ensinou o farisaísmo? Ele ensinou o seguinte: não, eu não posso preparar uma refeição para receber meus irmãos no domingo. Eu não devo praticar hospitalidade porque vai dar muito trabalho. Ou o pai excessivamente rígido diz: as crianças não podem brincar em momento nenhum do domingo. Ou ainda, não podemos sequer tirar um cochilo, porque o tempo todo precisamos fazer algo espiritual. Quando nós procedemos assim, meus irmãos, nós colocamos um peso sobre este dia que não combina com ele. Este dia não foi pensado por Deus para ser um peso. Ele não planejou para ser pesaroso, muito menos para fazer da guarda do dia do Senhor uma conquista da nossa salvação pelo mérito e pelas obras. Este é o dia, meus irmãos, em que celebramos o descanso que Cristo já nos deu. Nós celebramos a libertação do cativeiro espiritual. Neste dia, os redimidos que somos nós, orientados pela Bíblia, descansamos e nos alegramos em Deus. Transformar o dia do Senhor em uma escravidão legalista, como faziam os fariseus, meus irmãos, é desvirtuado. Sejamos guiados pelas Escrituras, na nossa obediência ao dia do Senhor, na nossa obediência a tudo na vida. Amém? Jesus é o Senhor do Shabá. Primeiro nós vimos a corrupção do Shabá. Agora, versos 3 a 6, a interpretação correta do Shabá. Como é que Jesus respondeu à acusação dos fariseus, irmãos? O Evangelho registra, versos 3 e 4. Mas Jesus lhes disse: não lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes. É curioso e até provocativo o uso que Jesus faz da expressão não lestes. Ela costuma aparecer em ocasiões em que o Senhor está desafiando as interpretações distorcidas de seus adversários. É como se ele estivesse dizendo: vocês, mestres, eruditos, detentores do conhecimento, vocês que se consideram versados ao ponto de ensinar a lei para os outros, professores, vocês não conhecem o que está escrito na lei. E a partir de então, meus irmãos, Cristo está dizendo: deixe-me interpretar a lei. Eu sou o intérprete autorizado da lei do Senhor. E não há nada mais apropriado do que isso, porque Ele é, afinal de contas, a palavra encarnada. Ele é o Deus eterno em pessoa, Ele é o autor da lei. Então não tem ninguém melhor do que Ele para expor, para aplicar a lei de forma correta. E se você já leu o Evangelho de Mateus, você sabe que foi o que Ele já fez diversas vezes. No Sermão do Monte, por exemplo, o Senhor desfez as interpretações distorcidas dos judeus. Ele liberta a lei dos seus equívocos, dos acréscimos, das omissões. Ouvistes o que foi dito aos antigos. Isto é o que os seus mestres ensinaram a vocês. E o porém vos digo. Essa é a intenção dele. E ainda no Sermão do Monte, queridos, ele mesmo disse, Jesus: eu não vim revogar a lei dos profetas, mas cumpri-los.
Então é completamente incoerente entender que ele está revogando o Shabá aqui, que ele está abolindo o quarto mandamento. O que ele está fazendo, na verdade, é libertando das amarras dos fariseus, de todo o peso imposto por estes homens. E como é que ele faz isso? Ele liberta a Escritura, usando a própria Escritura. E o primeiro argumento dele, versos 3 e 4, ele retira de 1 Samuel, capítulo 21. Precisa abrir. Eu vou atualizar vocês. Qual é o contexto da passagem, irmãos? Davi estava fugindo de Saul. O que Saul mais se ocupava em fazer é tentar matar Davi. Davi está fugindo. Ele fugiu com um grupo de homens às pressas. Não tinha comida, não tinha armas. Ele chega a uma cidade chamada Nob. Aí ele vai ao encontro de um sacerdote chamado Aimeleque. E ele foi em busca de comida e armas. Mas Aimeleque disse que o único alimento disponível são os pães da proposição. São os pães que são dispostos na mesa da proposição diante do Senhor. E esses pães, irmãos, eram parte da liturgia do tabernáculo. Era um utensílio sagrado. E todo sábado, esses pães eram trocados por pães frescos. Aí o pão velho, os sacerdotes tinham que comer. E a lei é clara, é enfática. O pão pertence aos filhos de Arão. Só que Aimeleque percebeu que Davi não é qualquer um, ele é ungido de Deus. Ele estava em missão sagrada. Ele entregou os pães ao futuro rei para que deles se alimentassem. E você pergunta, qual é o paralelo, pastor, entre os dois relatos? Olhe para cá, preste atenção, qual é o paralelo? Ambos ocorrem no dia de sábado. E ambos apresentam o ungido do Senhor que está servindo o Senhor. O ponto de Jesus é, Davi, o ungido de Deus, no Shabá, pôde ignorar uma lei cerimonial. Por necessidade, ele ignorou uma lei cerimonial. Quanto mais o filho de Davi. Quanto mais aquele para quem Davi apontava. Ungido Cristo de Deus. Quanto mais o Cristo pode quebrar uma lei criada pelos homens. Enquanto está a serviço do Senhor. Está dizendo, eu sou maior do que Davi. Se Davi quebrou uma lei cerimonial por necessidade, está aqui, ele que é maior do que Davi. Só que ele apela a um segundo argumento, queridos. E esse argumento ele é extraído, dessa vez, do livro de Números. Põe versos 5 e 6. Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mesmo que o quarto mandamento proibisse o trabalho, irmãos, o sábado era o dia mais intenso de trabalho para os levitas, para os sacerdotes. Afinal de contas, o trabalho deles, olhe para mim, o trabalho deles era tornar possível a adoração no dia de sábado. Então, os sacerdotes não violavam o mandamento, porque o trabalho deles era necessário para que o povo pudesse adorar. Então, mais uma vez, irmãos, Jesus argumenta do menor para o maior. Ele disse, o trabalho dos sacerdotes não viola o templo. Quanto mais o trabalho daquele que é maior do que o templo. O autor aos Hebreus, queridos, deixa muito claro no capítulo 9, que o tabernáculo, o templo, todos os utensílios e partes da liturgia da velha aliança, ele usa uma palavra, ele diz, eram todas parábolas. Era uma parábola, um sinal, um símbolo de uma realidade vindoura e mais gloriosa. Tudo isso apontava para fora de si mesmos, como elementos temporários fadados a serem substituídos. As sombras dariam lugar à luz, as promessas ao cumprimento. E a história da redenção se prepara, dizendo a habitação de Deus entre os homens não mais seria um templo edificado por mãos humanas. Agora, a habitação de Deus entre os homens é o corpo do Deus encarnado. Cristo é maior do que o templo, irmãos. Porque, como disse o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É por essa razão que quando João inicia o seu evangelho no prólogo, ele diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Só que a melhor forma da gente traduzir esse texto é, o verbo se fez carne e ele tabernaculou entre nós.
O tabernáculo de Deus, eu, os homens, o corpo de Cristo é o tabernáculo de Deus, e a presença e a glória do Deus vivo se manifestaram além das cortinas, dos limites do templo. Agora, meus irmãos, na nova aliança, o santuário, por meio do qual os adoradores teriam acesso a Deus, não é mais uma edificação feita pelas mãos humanas, é o corpo do Deus encarnado. É Cristo, para quem o templo apontava. Ele diz: eis aqui, olha para mim, eis aqui aquele que é maior do que o templo. Irmãos, se os sacerdotes não violam o Shabat, vocês não quebram o quarto mandamento, quanto mais aquele que é maior que o templo e aqueles que trabalham com ele na obra do Senhor. Cristo não estava violando o Shabat. Seus discípulos não estavam. Eles eram os verdadeiros guardadores do quarto mandamento. E não os fariseus. Vamos às aplicações, irmãos. Preste atenção, por favor. Esse é um ponto muito importante. Preste atenção. Não divague. Jesus nos ensina o princípio da necessidade. Precisamos realizar no dia do Senhor tudo, preste atenção, tudo que for necessário para promover os propósitos deste dia. Princípio da necessidade. Precisamos fazer no dia do Senhor tudo o que for necessário para promover os propósitos deste dia. Vamos esclarecer este princípio. O Catecismo Menor de Westminster, na pergunta 60, é dito: de que modo se deve santificar o domingo? E temos a seguinte resposta: devemos santificar o domingo com santo repouso por todo aquele dia, mesmo das ocupações e recreações temporais que são permitidas nos outros dias, empregando todo o tempo em exercícios públicos e particulares de adoração a Deus, exceto, olha só, exceto o tempo preciso para obras de pura necessidade e de misericórdia. Ou seja, o catecismo está dizendo que os atos ou as obras de necessidade são permitidos no dia do Senhor. Mas antes de entendermos que obras são essas, nós precisamos antes entender quais são os propósitos deste dia. Por que Deus instituiu o Shabat? Lembre-se do que ouvimos em Gênesis capítulo 2. Deus, no Shabat, Ele cessou a obra da criação, Ele deleitou-se na sua obra consumada e Ele prometeu o descanso da vida eterna. Cessou sua obra de criação. Ele contemplou a obra das suas mãos. Ele prometeu o descanso da vida eterna. Com base no exemplo de Deus, irmãos, na instituição do Shabat, nós devemos cessar nossos trabalhos, cessamos nossas recreações ordinárias para contemplarmos a beleza do nosso Salvador, para sermos renovados por sua graça, para dispensarmos tempo em ação de graças pela sua obra terminada e pelo descanso que Ele já nos deu. E como é que nós fazemos isso, pastor? Em culto público e privado, na comunhão e no serviço cristão, no uso dos meios de graça para o crescimento da fé e na expectativa pelo descanso eterno. Esses são os propósitos do dia. Descanso, adoração, deleite, serviço cristão. A partir daqui, nós perguntamos o seguinte: de que maneira, meus queridos, os nossos atos promovem os propósitos deste dia? De que maneira as suas ações promovem os propósitos que Deus instituiu para este dia? Agora vamos aplicar o princípio às situações reais da vida no dia do Senhor. O quarto mandamento proíbe o trabalho. Mas por necessidade, alguns dentre nós precisarão trabalhar. A começar pelo pastor, meus irmãos. Os sacerdotes ministravam no templo da antiga aliança. E eles não quebravam a lei. E no dia do Senhor, irmãos, o ministro tem seu dia mais intenso de trabalho. É o dia mais intenso. Nós ensinamos pela manhã, nós conduzimos a liturgia no culto à noite, nós pregamos a palavra e tem toda uma preparação durante o dia para que o culto seja possível. Mas além do pastor, você tem irmãos de quem por vezes é necessário ter ajuda para preparar o salão de culto, como costumam fazer os diáconos e outros.
Os irmãos que vão assistir à igreja no canto congregacional chegam mais cedo, ligam o som, ensaiam, se preparam. Então, irmãos, terceiro princípio: tudo o que for necessário para tornar possível a reunião do povo de Deus é permitido. Tudo o que torna possível o nosso culto é permitido. Todo o trabalho necessário para tornar esta ocasião possível. Só que isso serve, irmãos, para tudo o que fazemos neste dia. Você tem que se perguntar, antes de fazer qualquer coisa: o que eu estou prestes a fazer vai promover os propósitos deste dia? Aí, a partir de então, você tem condições de fazer escolhas piedosas, com discernimento. Você quer um exemplo prático? Imagine, meu irmão, você recebe um convite para uma festa de aniversário de uma criança, de um amigo do seu filho. Você recebe um convite para a confraternização da empresa, que será no domingo. Aí está marcado, é das 3 às 18. Aí você precisa se perguntar assim: isso vai me ajudar a cumprir os propósitos desse dia? O que é mais provável de acontecer? Que você, estando indisposto, as crianças cansadas, você não vai se preparar apropriadamente, você vai se ausentar do culto ao Senhor. Aquele evento vai impedir você de cumprir os propósitos deste dia. Isso pode ser aplicado, meus irmãos, ao passeio que fazemos no dia do Senhor, à ida à praia, ou simplesmente ao uso que você faz do seu celular, o uso, as horas que você gasta em TikTok, Instagram, YouTube, vão ajudá-lo a cumprir os propósitos desse dia, ou vão afastá-lo do cumprimento desses propósitos. Quer um outro exemplo? Aplicando esse princípio, o cochilo pode ser um ato de necessidade, meus irmãos, no domingo. Claro que sem o exagero, obviamente, porque o foco deste dia é o descanso da alma. Mas o corpo também pode receber algum descanso. E aí eu digo, preste atenção, se você, as crianças, precisam de um cochilo para estarem dispostos, para estarem atentos ao culto ao Senhor, eu recomendo que o faça. Agora olhe para mim, olhe para mim. O que não pode acontecer, irmãos, é se dar ocasião à preguiça, ao ócio. E assim você despreze o uso dos exercícios espirituais, o uso dos meios de graça e a devida preparação para o culto. Porque ao culto não simplesmente se comparece, para o culto se prepara. Então você vai dormir um pouco. De que forma isso vai promover o propósito do dia? Porque vai me renovar. Eu preciso para cultuar a Deus com toda a minha força. Ainda pensando nas crianças, queridos, é também necessário que pensemos em algumas atividades voltadas para eles. Porque as crianças não são como os adultos, elas não têm condições de gastar o tempo que nós gastamos, por exemplo, lendo a Bíblia, orando, cantando, lendo um livro teológico. São diferentes. Elas precisam brincar um pouco para gastar energia. E como pais, irmãos, nós não podemos ser excessivamente rígidos quanto a este ponto. No entanto, chamo sua atenção, no entanto, intencionalmente, gradualmente, nós precisamos ensinar nossos filhos sobre o verdadeiro prazer deste dia. Nós precisamos ensinar nossos meninos e meninas que hoje, irmãos, Deus reserva alegrias maiores do que os brinquedos e jogos podem nos dar. E fazemos isso à medida que lemos a palavra com elas e para elas, que oramos com elas, que cantamos os salmos em família. Você aproveita o dia do Senhor para catequizar seu filho, para incutir a verdade de Deus no coração dela. Você não precisa ser rígido demais, mas também você não pode cair no oposto, da impressão que o domingo é um dia exatamente igual aos outros, quando não é. Este é o dia do Senhor. Este é o dia do Senhor. Além disso, meus irmãos, o princípio da necessidade pode cobrir outros tipos de situações, como por exemplo, o carro de um de nossos membros quebrou no domingo. Ele precisa de carona para ver o culto. O que nós vamos fazer? Vamos ignorar? Ou vamos ajudar esse irmão a cumprir também os propósitos desse dia? Irmãos, este é o dia em que nós fazemos todo esforço. Cooperamos com os nossos irmãos, para que eles também não negligenciem os propósitos do dia do Senhor. Mas me permita fazer uma advertência muito importante. Seja honesto no uso desse princípio. Sejamos honestos, irmãos. Como assim?
Eu me refiro ao ato de quebrar o quarto mandamento usando o argumento dos propósitos legítimos deste dia. Por exemplo, pastor, eu vou ao estádio de futebol. Eu vou assistir o jogo, mas eu vou mesmo para evangelizar os incrédulos. Eu vou almoçar fora, pastor. Eu sei que eu não posso fazer os outros trabalharem, mas é para eu ficar forte, para me alimentar, ter forças para buscar a Deus durante este dia. Pastor, eu vou ao cinema no domingo, mas é para eu contemplar a glória de Deus no filme. Meus irmãos, sejamos sérios. Sejamos sérios nesse princípio. Porque cristãos piedosos, eles não buscam brechas na lei. Eles a cumprem. Eles honram o Senhor, fazendo o que for necessário, para que os propósitos do dia sejam cumpridos. Amém? Amém? Jesus é o Senhor do Shabá. Nós vimos primeiro a corrupção do Shabá. Segundo, a interpretação correta do Shabá. Terceiro, e por último, o propósito do Shabá. Então Jesus desmontou a hipocrisia dos fariseus. Ele caminha para a conclusão e ele cita, verso número 7. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes. Por favor, sua atenção. Cristo agora, irmãos, ele está citando as palavras do profeta Oséias. Porque além dos escribas, que são os supostos estudiosos da lei, eles não interpretam corretamente a lei do Shabá, e eles parecem desconhecer um princípio fundamental, que é o princípio da piedade e da misericórdia. E deixa eu lançar luz sobre a profecia de Oséias. O Senhor, irmãos, levantou Oséias em um contexto de apostasia, de infidelidade de Israel à aliança com o Senhor. E veja, nas palavras de Oséias, o amor de Israel pelo Senhor era como a nuvem da manhã, o orvalho da madrugada que cedo passa. Isso ficava evidente pelo ritualismo vazio, pelo culto prestado sem devoção, pela obediência às cerimônias sem o arrependimento do coração. Comentando esse texto, o reformador João Calvino, ele afirmou dizendo que Deus não rejeita os sacrifícios em si, mas ele condena a hipocrisia daqueles que pensam que ele se satisfaz com cerimônias, sem integridade do coração. Os cultos e os rituais sacrificiais em Israel, irmãos, seguiam conforme planejado. Estava tudo dentro do script. Mas o coração dos adoradores estava longe disso. Jesus está dizendo ao diagnóstico dos fariseus: eis o diagnóstico de vocês. Se vocês soubessem, misericórdia querem no holocausto. Vocês estão, ele está dizendo aos fariseus, vocês estão condenando homens inocentes. Homens que não quebraram a lei de Deus, homens que estão com fome. Vocês estão condenando homens famintos, tão apegados que estão às suas invenções e às suas leis. Vocês não têm misericórdia, compaixão dos necessitados. Então Cristo, meus irmãos, o autor e o intérprete da lei, nos exorta dizendo que Deus não tem interesse no rito. Se o rito é desacompanhado da piedade, da misericórdia e do arrependimento. O apego à letra da lei não pode ser separado da intenção do coração. E ele conclui dizendo no verso 8, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Queridos, esse é o título que Jesus mais utiliza para referir-se a si mesmo, o Filho do Homem. E este termo remete ao texto de Daniel, capítulo 7, a profecia de Daniel. Quando ele vê alguém semelhante ao Filho de Homem, ascendendo à presença do Ancião de Dias, recebendo domínio, poder e glória pelos séculos dos séculos. Então Jesus está dizendo, ou assumindo para si este título de Filho do Homem, reconhecendo que haverá de receber de Deus domínio e poder, e sendo o Filho do Homem, dono de tudo, Senhor sobre tudo, ele é também Senhor sobre o sábado. Ele é o rei do sábado, e portanto sua autoridade é maior do que as observâncias criadas pelos homens. Então é como se Jesus estivesse dizendo, os meus discípulos podem sim comer. Na verdade, eles devem comer,
Porque eles servem ao Senhor do sábado. Eles servem àquele que tem autoridade sobre o sábado, a quem o Shabá serve, para quem o Shabá aponta. Culpados são aqueles que imaginam que podem honrar o sábado sem honrar o Senhor do sábado. O Filho do Homem tem autoridade e é Senhor sobre o sábado. Queridos, o que é que nós aprendemos aqui? E essa exortação feita por Jesus, ela se aplica muito bem a todos nós. Me permita fazer a primeira aplicação, atente. Deus, irmãos, Ele não quer apenas o nosso rito, Ele quer também o nosso coração. O que eu quero dizer é que o Senhor não se interessa pelo apego excessivo à forma, a obediência, o cumprimento dos atos de obediência que Ele exige nesse dia. Se o teu coração não está posto nos atos. Sem um coração quebrantado, devotado, dedicado a Deus, para usar a linguagem de Oséias, preste atenção, sacrificar sem misericórdia não adianta. Cultuar no dia do Senhor sem piedade no coração desagrada a Deus. Guardar o Shabá com intenções legalistas é um ultraje. Apegar-se à letra da lei com o coração distante de Deus é uma perversão. E é assim que fazem o que faziam os fariseus do passado e o fazem os fariseus do presente. Eles transformam o santo dia do Senhor num estorvo. Reduzem-no a uma lista de faça e não faça. As tradições não bíblicas, as regras dos homens, colocam uma tonelada nas costas das pessoas. Aquele peso, sabe, que esmaga, que sufoca. Por isso, eu imagino, meus irmãos, e quando eu não tinha um entendimento dessa doutrina, era assim que eu me sentia. Eu imagino os judeus, no tempo de Jesus, chegava o Shabá e devia dizer assim: meu Deus do céu, que esse dia passe logo. É pesado demais. Mas por que, irmãos? Porque eles estavam carregando um peso que a lei de Deus não colocava sobre suas costas. Eles deviam se sentir assim, que é talvez como você se sentia antes de ter essa compreensão, que o dia do Senhor passe logo, porque ele é um peso, ele é um estorvo. Esse dia tem que passar logo, para eu poder voltar a viver em paz. Só que, meus irmãos, isso é o que o ritual sem o coração faz. Ele transforma as coisas maravilhosas que Deus nos deu, o culto, o dia do Senhor, num pesadelo. Não é que o dia do Senhor, irmãos, é um peso, mas é que a nossa teologia é ruim. O nosso legalismo transforma num dia pesado. Aquilo que Deus planejou para ser um alento, uma festa espiritual, se torna algo que nos sufoca. Meus queridos, nos guardemos para que o nosso apego ao rito seja acompanhado por um coração disposto. Porque se isso não acontecer, o nosso ritualismo vazio pode se degenerar um legalismo sombrio, sufocante e esmagador. Aí sim o dia do Senhor se transforma num pesadelo. Em segundo e último lugar, lembre-se que Cristo é o Senhor deste dia. Meus irmãos, ao confrontar seus opositores, Jesus diz: eu sou o Senhor do sábado. O Shabá foi criado por Deus para a glória de Cristo. Então, honrar este dia implica em honrar o Senhor e vice-versa. E como fazemos isso, pastor? Quando honramos este dia conforme Cristo nos prescreveu em sua palavra. Quando obedecemos, nós honramos o dia. Especialmente, nós honramos o Senhor deste dia, que é Cristo. Só que nós nos lembramos também, como o próprio Jesus disse, nesse relato, só que registrado em Marcos, disse assim, ouvidos atentos: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O sábado foi estabelecido por causa do homem, não o homem por causa do sábado. O que ele quer dizer? É muito simples, ele está dizendo assim, Deus planejou esse dia para ser uma bênção para o homem, para ser uma coisa boa aos homens. Um deleite. Este dia não é um peso, não é uma prisão, é o dia da verdadeira liberdade, é a celebração da redenção. Este dia, irmãos, ouça isso. Neste dia, queridos, o príncipe do descanso, ele vem a nós como prometido cruzado, ele diz assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Neste dia, queridos irmãos, Ele traz alívio aos que sofrem sob o peso da culpa do pecado. Porque quando nós estamos com a nossa consciência ferida, pela nossa incapacidade de obedecer perfeitamente seus mandamentos, Ele diz aos seus assim, Ele diz a vocês: descansa a tua alma, porque eu já carreguei as tuas cargas na cruz. Nós somos convidados, Ele diz: aprenda de mim, ouça a minha voz, ouça a minha palavra, vinde a mim, cristão, eu não irei te condenar, eu já sofri a tua condenação. Venha sem medo, pois eu não sou um tirano cruel, meu jugo é suave, o meu fardo, eu sou manso e humilde de coração. Nós aprendemos no dia do Senhor, irmãos, que nós não precisamos carregar o jugo esmagador da lei, que eu não preciso obedecer à lei para a minha salvação. Antes Ele põe sobre mim o seu jugo suave e me lembra, seus mandamentos não são penosos. No dia do Senhor me lembro, ou sou lembrado por Cristo, a razão pela qual obedeço. Não obedeço para ser redimido, eu obedeço porque Cristo já me libertou do cativeiro em que eu estava prisionário. Eu estava preso no Egito e Cristo me resgatou com poderosa mão. Esse é o dia, meus irmãos, em que os corações inquietos, e quantos dentre vós chegam aqui inquietos, atribulados, aflitos, nós somos tratados e consolados pelo Espírito de Cristo. Esse é o dia em que o fraco e o cansado, ele tem suas forças renovadas nos meios de graça. O faminto, pela fé, ele é alimentado pela palavra e pela Eucaristia, pela ceia do Senhor. O infeliz, o homem que chega dizendo: eu não tenho razões para a felicidade. O infeliz, o desesperançado, no dia do descanso, ele tem sua alegria da salvação e a sua esperança renovada no Senhor. E no dia do Senhor, não sei se você tem essa impressão, eu tenho, porque esse é o dia em que eu mais trabalho na semana, meus irmãos, mesmo que nos gastemos. Que estejamos reunidos de manhã e de noite. Que nos dediquemos aos exercícios espirituais. Que gastemos o dia em serviço a Deus. Quando a gente deita na cama, o corpo pode estar moído, mas a alma está renovada. A alma está renovada. Portanto, meu querido irmão, diga a você: não despreze o convite de Cristo. Desfrute do descanso prometido aos que creem no seu nome. Esse convite se estende a todos vocês. Ele se estende inclusive aos que me ouvem, mas que não creem em Cristo como seu Redentor. Aqueles que não se dobraram a Ele como seu Senhor. No Evangelho, Cristo oferece descanso e salvação aos pecadores. E talvez você se pergunte: por que eu preciso disso? E eu vou ser bem honesto com você, porque se você não se dobrar em adoração a Cristo, você será esmagado sob o peso da ira e da condenação do justo Deus. Só que este Salvador gracioso, aqui e agora, Ele diz: vinde a mim. Vinde a mim, eu darei descanso a você. Agarre-se a Ele como sua esperança. Dobre-se a Ele como Senhor. Adore-o. Creia no Senhor. E Ele dará descanso a você.